Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da igreja. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. O seu nome vai aparecer, nós vamos colocar no caderno de oração e vamos orar por você. Deus vai te abençoar poderosamente, porque esta é uma lei, a lei da semeadura. Plante e Deus vai te abençoar. Vamos para a mensagem de hoje. David Young Cho. O reino dos céus é tomado à força. Qualquer ser humano deseja tomar o reino dos céus. É importante esperar pelo céu no qual iremos morar, mas também devemos usufruir a vida celestial enquanto vivemos na terra. O reino dos céus não é um ideal. É um reino real em que Deus governa. A Bíblia diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículos 12. Essa palavra nos revela que o reino dos céus não se toma sentado de braços cruzados, mas é preciso usar de força para se apoderar dele. Quando aconteceu a guerra da Coreia, houve grande prejuízo em termos humanos e materiais desde o início do conflito, com os soldados invadindo até o rio Nanticoke. Naquele tempo, os soldados sul-coreanos e a tropa da União Europeia contra-atacaram, resultando no cessar-fogo que perdura até os dias de hoje. Se, na época, a linha de defesa não tivesse sido preparada e não tivéssemos atacado, a Coreia teria sido pisoteada pelos soldados adversários. De modo semelhante, para tomar o reino dos céus, devemos nos empenhar de todo o coração e com toda a força, e, se necessário, lutar também. Porque o reino dos céus não virá enquanto estivermos sentados esperando. Então, como podemos nos apoderar do reino dos céus? Em primeiro lugar, é preciso um forte desejo e esforço em seu coração para se apoderar do reino dos céus. Como dizia Edison, um gênio é 99% transpiração e 1% inspiração. E para apoderar-se do reino dos céus não é muito diferente, pois em nosso coração deve haver um ardente desejo e um caloroso esforço. Um estado morno não consegue tomar o reino dos céus e ainda acabará fazendo perder o reino já havido sido conquistado. O diabo não deseja que sejamos moradores do reino dos céus. Por isso, para se apoderar do reino, precisamos de um ardente desejo, além de muito esforço e dedicação para conquistar esse alvo. Em segundo lugar, arrependa-se para apoderar-se do reino dos céus. Jesus disse: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 4, versículos 17. Se o diabo estiver ocupando espaço em nosso coração e em nossa vida, o caminho ficará fechado e não conseguiremos nos apoderar do reino dos céus, pois o diabo estará entre nós e o reino dos céus. Por isso, devemos nos arrepender, para que o diabo não nos impeça com suas acusações. Quando nos arrependemos, não adianta dizer apenas sou pecador. Esse tipo de oração pode até trazer resultados contrários, pois faz que a pessoa se torne pessimista. Dessa forma, não devemos nos arrepender despretensiosamente, mas precisamos especificar item por item, prostrando-nos diante de Deus em total dependência da cruz de Cristo para alcançar o perdão dos pecados. Se assim o fizermos, o diabo não nos poderá impedir e quando orarmos, vamos nos apoderar do reino dos céus. Em terceiro lugar, para apoderar-se do reino dos céus, ore fervorosamente. A pessoa que não ora não pode apoderar-se do reino dos céus. A mulher natural de Sidom tinha ouvido falar de Jesus Cristo.
e para ter sua filha endemoninhada curada, rogou pela ajuda de Jesus, mas acabou sendo tratada como os cachorros. No entanto, mesmo diante da recusa e da humilhação, ela não retrocedeu e insistiu pela resposta de oração. Outro exemplo está em Lucas capítulo 18, em que Jesus conta a parábola de uma viúva para ensinar que devemos ser persistentes na oração e nunca desanimar. Para ter sua causa resolvida, a viúva se dirigia continuamente ao juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Com essa conduta, ela conseguiu ter seu problema resolvido. Nossa oração deve ser assim, persistente e poderosa. Quando oramos com persistência e força até recebermos a resposta de oração, tomamos o reino dos céus à força e nos apoderamos dele. Em quarto lugar, seja forte e corajoso e tenha fé para apoderar-se do reino dos céus. Não conseguiremos nos apoderar do reino dos céus se ficarmos ansiosos com o que está diante dos nossos olhos. Deve haver uma firme fé e confiança em nosso coração para apoderarmos-nos do reino dos céus e dele usufruirmos. A fé é a força motriz que faz mover tudo o que está à nossa volta. É o caminho para o reino dos céus. A pessoa sem coragem, desanimada, não consegue se apoderar do reino dos céus. Como a rainha Esther orou com toda a ousadia, dizendo: se eu tiver que morrer, morrerei. Esther capítulo 4 e o versículo 16. Devemos orar da mesma forma para tomar o reino dos céus à força e se apoderar dele. O motivo de não nos apoderarmos do reino dos céus e o desfrutar o reino dos céus não se deve ao fato de que Deus não nos deu o reino dos céus. A razão é que o diabo está entre nós e o reino, impedindo nossa ocupação dos céus. Mas, se o tomarmos à força, com ardente desejo, arrependimento, oração, fé e ousadia, as muralhas do diabo ruirão e poderemos nos apossar do reino dos céus que Deus já preparou. Para isso, o apóstolo Paulo ensinou: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Pedro advertiu: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 ao 9. Da mesma forma, Tiago nos exorta: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, é um engano achar que o reino dos céus pode ser conquistado religiosamente, formalmente, indo e vindo à igreja. Pessoas assim equivocadas jamais experimentarão o reino dos céus em sua vida espiritual e material. O reino dos céus só pode ser vivenciado por aqueles que o tomam à força. Experimentar o reino dos céus é conhecer o evangelho da salvação, o encher-se do Espírito Santo, a cura, a bênção e a volta gloriosa de Jesus Cristo, além de usufruir as bênçãos da alma e do espírito prósperos, em que tudo vai bem e a saúde plena. Por isso, os membros da nossa igreja se esforçam para serem cidadãos do reino dos céus e se apoderam dele à força. Os irmãos da igreja participam do culto de domingo, do culto da quarta-feira, além da vigília de sexta-feira, da reunião dos lares, do culto da madrugada e de tantas outras reuniões. Certa vez um pastor me contou: quando chega o domingo, se estou na cidade, sei quem é membro da minha igreja. E eu sorri e perguntei: eu, que sou pastor titular, não sei como distinguir. Como o senhor consegue ter tanta certeza? Então obtive a seguinte resposta:
Se há no centro de Seul alguém apressado com a Bíblia debaixo do braço, é porque pertence à igreja pentecostal que o Senhor dirige. É claro que ele estava fazendo uma brincadeira, mas fiquei muito contente com aquelas palavras. Isso porque, se ele via os membros da mini igreja correndo para ir para o templo, significava que os irmãos se esforçam para servir a Jesus Cristo. Em nossa igreja, fazemos muitas orações em voz alta. Algumas pessoas criticam. Vocês acham que se não orarem com tanto barulho, Deus não ouvirá vocês? É verdade que Deus atende a oração mesmo que não seja em voz alta. No entanto, uma pessoa que confessa seus pecados em lágrimas pode orar silenciosamente? Devemos expulsar o diabo que ocupa nossos pensamentos. A oração de arrependimento é aquela que transforma nossos pensamentos e não se expulsa o diabo em silêncio. Por isso, é necessário clamar em voz alta. Não podemos nos incomodar com a crítica de outras pessoas. Devemos ser uma igreja que clama em voz alta a Deus. Escuto muitos pastores que vêm do exterior falar algo assim. Antes de iniciar o culto, na maioria das igrejas, os irmãos se distraem em conversas fúteis, mas aqui, na igreja pentecostal que o senhor dirige, fico comovido ao ver que a primeira coisa que os membros fazem é se sentar e orar. Enfatizo muito a fé nas pregações aos irmãos da igreja, porque sem fé não se pode viver uma vida criativa. Criar é possuir o mundo que não está diante dos olhos. É fazer que esse mundo que não está diante dos olhos se torne real. Por isso, não depende das circunstâncias ou das emoções, mas sempre faço pregações de fé, firme na palavra de Deus. Sigo ensinando aos irmãos da igreja uma vida de prática da palavra de Deus. Vamos glorificar a Deus e propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Com o Evangelho, levaremos a salvação e praticaremos o amor a nosso próximo com dedicação. Assim, viveremos como cidadãos do reino dos céus aqui na terra e teremos a bênção de possuir o eterno lar celestial. Portanto, como a Bíblia diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículos 12. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, agradecendo a sua companhia, você que chegou até o final do vídeo, dê um like para abençoar esse canal, diga de onde você está nos acompanhando, veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, isso é muito importante. E considere abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com a sua melhor oferta. Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. E na parte de baixo aí tem um link, o que eu aprendi com o pastor David Young Cho sobre a quarta dimensão, o mundo de orações respondidas. Clique em cima e conheça. Deus abençoe vocês. Sucesso na sua caminhada.